O que faz um homem ser tratado como um deus, mesmo após destruir a própria república que o criou? Como alguém sem coroa, sem herança real, sem magia, conquistou o coração do povo e dominou um império com pura estratégia mental. Esta é a história de Júlio César, o homem que virou lenda. Mas o que poucos contam é que sua maior arma não foi a espada, foi a mente, a dele e a dos outros. Caio Júlio César nasceu no ano 100 a.C., em uma Roma que estava longe de ser o grande império que conhecemos hoje. Roma era uma república instável, governada por senadores corruptos, dominada por guerras internas e alianças frágeis. Era um mundo onde o poder não era dado, era tomado, e César entendeu isso muito cedo. Filho de uma família patrícia empobrecida, César cresceu com um misto de nobreza no nome e pobreza na prática. Isso o ensinou duas coisas: a importância da imagem e o valor de parecer mais do que se é. Aos poucos, ele se tornaria o mestre da percepção, e o mundo seria seu palco. Ainda jovem, César percebeu que as pessoas não seguem líderes racionais, elas seguem mitos. Então ele começou a moldar a própria narrativa como se fosse um personagem épico. Se vestia como herói, mesmo sem ter lutado. Criava discursos grandiosos sobre si mesmo. Dizia ser descendente direta da deusa Vênus, literalmente um semideus. Enquanto os senadores zombavam, o povo acreditava, porque César não falava com a razão, falava com o inconsciente coletivo. César sabia que o Senado temia homens ambiciosos demais. Então o que ele fez? Fez-se de aliado. Entrou na política sorrindo, elogiando, servindo. Mas por trás, tecia alianças com os homens mais perigosos de Roma, Pompeu e Crasso. Nascia o primeiro triunvirato, uma fachada democrática para um pacto de poder. César manipulava com maestria. Não confrontava, seduzia. Fazia com que os outros acreditassem que estavam no controle, enquanto ele puxava os fios por trás. Quando foi nomeado governador da Gália, muitos achavam que ele estava sendo enviado para longe do jogo político. Mas foi lá que ele montou seu império particular. Comandando legiões, escrevia relatos de batalhas e vitórias e os enviava diretamente para Roma. Esses textos eram publicados em praças públicas, o que hoje seriam best-sellers, e faziam César parecer invencível, heróico, quase divino. Mesmo exagerando conquistas, mesmo inventando feitos, o povo romano acreditava. Ele não lutava apenas contra tribos, lutava contra a percepção e vencia. Cada vez que o povo lia, o mito crescia. Diferente de outros generais, César marchava com os soldados. Comia o mesmo pão, dormia no chão, sangrava junto. Mas por trás da empatia havia um plano: criação de vínculo emocional e fidelidade incondicional. Ele sabia que soldados que o amavam lutariam até a morte. E mais, matariam por ele, mesmo contra Roma. Isso se provaria fatal mais tarde. No ano 49 a.C., o Senado ordena que César retorne a Roma e desfaça seu exército. Era a última chance de mantê-lo sob controle. Mas César não era mais apenas um político, era uma lenda viva. Então ele faz o impensável. Atravessa o rio Rubicão com suas tropas. Um ato ilegal, um ato de guerra, e diz a famosa frase: "A sorte está lançada". Na prática, isso foi um golpe. Mas aos olhos do povo, foi um ato de coragem. César dominava a narrativa, e Roma seguia o que sentia, não o que era legal. César chega a Roma sem encontrar resistência. Seus inimigos fogem. O Senado se curva, mas ele faz algo brilhante. Recusa ser rei. Em vez disso, aceita o título de ditador vitalício. O nome muda, mas o poder é o mesmo. Ele manipula até o símbolo do poder para parecer humilde, mas controla tudo: as leis, os juízes, as moedas. Sim, coloca seu rosto nas moedas. Algo inédito em Roma. Mais que um líder, ele se torna um ícone.
Só que um poder tão absoluto sempre gera oposição. Os senadores que o temiam decidiram matá-lo. E o fizeram. Com 23 facadas, no Senado, à luz do dia, achavam que estavam salvando a República, mas cometeram um erro brutal. Não mataram a ideia. Porque César morreu como homem, mas nasceu como mito. Sua morte gerou revolta. Seu nome virou religião. E seu herdeiro adotivo, Otávio, usaria essa imagem para fundar o Império Romano. Júlio César venceu, até depois de morto. Você pode estar se perguntando, está bem, mas isso foi há 2000 anos. O que isso tem a ver comigo? Tudo. César não usou tecnologia, não usou redes sociais, não tinha algoritmos, mas entendia algo que ainda hoje é usado contra nós. A mente humana é mais fácil de controlar do que parece. As pessoas não seguem fatos. Elas seguem emoções, histórias, símbolos. César construiu uma narrativa onde era herói, mártir e Deus ao mesmo tempo. E o povo acreditou. Agora pense, será que hoje também estamos aplaudindo líderes que nos manipulam com histórias bem contadas? Será que nos tempos modernos o novo Rubicão é cruzado com um clique? César dizia, os homens acreditam mais nos olhos do que nos ouvidos. Mas ele sabia o contrário. Quem controla o que você ouve, controla o que você vê. E quem controla o que você vê, controla você. Então a pergunta final é, você tem certeza de que está pensando por conta própria? Ou será que Júlio César nunca morreu? Ele apenas trocou a toga por um terno, a espada por um discurso e o Senado pela internet.